Do mesmo criador de Breaking Bad e Better Call Saul, Pluribus pra mim é sem dúvida uma das melhores séries de 2025. E eu vou logo avisando que se você não viu Pluribus ainda, esse vídeo aqui é lotado de spoiler do começo até o fim, até o final do 7º episódio. Porque eu tô aqui pra falar de uma teoria que é pouco discutida na internet, se não quase não é discutida na internet. Que é a teoria de que os infectados de Pluribus, as 7 bilhões de pessoas do planeta Terra, não podem ser curados, que não existe uma cura. E que isso foi um erro de interpretação que a gente, como espectador, teve, assim como a protagonista da série teve, e que os criadores dessa série estão tentando enganar a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Diogo Alpendre do canal Viu Comigo, que me incentivou a fazer esse vídeo depois que eu comentei essa teoria em um vídeo dele recente sobre a série. No canal dele, ele tá trazendo toda uma cobertura sobre Pluribus, ele traz análises dos episódios, ele traz teorias sobre o que é que pode acontecer no futuro da série. Então fica aqui minha recomendação ao canal dele e o meu agradecimento. Então vão lá e comentem que o Will do canal Senhor do Tempo mandou um abraço para ele. No 4º episódio de Pluribus, a gente vê que a Carol faz alguns testes com a União. E a partir desses testes, ela conclui que a União, eles não podem mentir. Nisso, quando ela tá lá no hospital e pergunta para Zósia se existe alguma cura para a União, para reverter o que aconteceu com a humanidade, eles não respondem. Eles se recusam a responder isso de todas as maneiras possíveis, mas eles não respondem, eles não dão uma resposta. E nós, os espectadores, assim como a Carol, chegamos à conclusão de que essa não resposta da União significa que existe sim uma cura e eles só não querem contar isso para Carol. Só que é aí que vem o pulo do gato, porque essa conclusão parte de uma premissa que pode não ser necessariamente verdadeira, porque essa conclusão não leva em consideração o fato de que a União faz de tudo para Carol não ficar triste. Eles querem ver ela feliz a qualquer custo. Eles dizem que se ela quisesse, se fosse para fazer ela feliz, eles dariam até uma bomba atômica para ela. Só que esse lance de não deixar a Carol triste inclui, inclusive, omitir informações que deixariam a Carol triste. Quando ela tá fazendo aqueles testes com o cara da bicicleta, eles ficam extremamente relutantes em contar pra Carol o que é que a Ellen realmente achava do livro dela que ela nunca publicou. E eles só responderam aquela pergunta quando a Carol disse que a resposta faria ela feliz. Quando a Carol causa o primeiro colapso da União, depois disso ela pergunta pra Zósia quantas pessoas que morreram. E eles simplesmente não respondem. A Carol acha que foram centenas de pessoas, porque quando ela ficou perguntando dezenas, centenas, eles continuaram sem resposta, e ela interpretou isso como se fosse uma resposta. Então a gente já viu por mais de uma vez que, se for para evitar dela ficar triste, eles podem omitir informações por mais que eles não possam mentir. Então eles podem ter chegado à conclusão que a melhor coisa a se fazer era simplesmente não contar para Carol. Se eles falassem para Carol que não existe uma cura, isso poderia deixar ela extremamente perturbada. É por isso que eles decidiram não contar para ela nada. Mas aí você me pergunta, mas por que isso? Não era só mais fácil eles simplesmente contarem pra ela que não existe uma cura? E a resposta é simples. Tem até um negócio que tá basicamente virando um meme na comunidade de Pluribus, que é que o fato de todos os psicólogos do mundo fazerem parte da União, então eles entendem a Carol até de uma forma que ela nem mesmo se entende. Eu acho que todos esses psicólogos do mundo já entenderam que toda essa máscara de arrogância que a Carol tem, que ela se blinda por trás dessa arrogância dela, isso é só uma máscara para esconder a dor. Isso eu acho que é uma coisa que é basicamente confirmada no episódio 7, que é um episódio que estão encarando como se fosse um episódio filler, que é quando a Carol, ela simplesmente faz tudo o que ela quer. Isso depois que ela descobre que a União não pode fazer ela se juntar a eles sem que ela dê o consentimento dela. Ela sai numa jornada que me lembrou bastante os primeiros episódios da série O Último Homem da Terra, fazendo o que ela quisesse, exigindo coisas e mais coisas para a União. Só que ela não tá feliz de verdade. Ela só tá fingindo que ela tá bem. Tanto é que se passa um mês, ela tá lá fazendo essas mesmas coisas, só que agora totalmente apática, sem vontade nenhuma de viver, sem um propósito para a vida dela. Isso porque antes ela tinha se dado um propósito, que era tentar reverter o que aconteceu com as pessoas e fazer o mundo voltar ao normal. Só que no 6º episódio ela também descobre que os outros imunes também estão trabalhando para realmente salvar a humanidade de um outro problema. Então ela viu que basicamente ninguém ajuda ela, e sozinha ela sabe que ela não conseguiria encontrar uma cura para o que aconteceu com a humanidade. Ela perdeu o propósito dela.
ela ficou ali num momento de felicidade, de euforia, porque ela descobriu que ela não vai ser convertida para alguém da União, mas ela também perdeu o propósito dela, que era tentar encontrar uma coisa para salvar a humanidade na visão dela, porque ela acha que ela tem que salvar a humanidade. E depois de um tempo ela fica num estado tão profundo de apatia, não é nem de solidão mais, é de apatia, que ela não se importa mais se ela vive ou se ela morre. E obviamente durante todo esse processo ela tá ainda também processando o luto, que ela perdeu a única pessoa que ela amava no mundo. Só que eu acredito que não existe só luto enterrado dentro da Carol. Eu acho que também existe culpa por todas as coisas que ela fez que afetaram a União de alguma forma. Vamos voltar um pouco atrás e recapitular alguns eventos anteriores. No episódio 2, ela causa o primeiro colapso da União e depois a gente descobre que ela causou 11 milhões de mortes e depois disso ela surta de novo e causa o segundo colapso. Dessa vez a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram nesse segundo colapso. No episódio 3, ela ironicamente fala que ela não tem problema nenhum que não possa ser resolvido por uma granada e a União vai lá e entrega uma granada de verdade para ela. Acidentalmente ela ativa essa granada achando que é uma granada falsa e a Zósia acaba gravemente ferida por causa disso. No quarto episódio ela engana a União, leva a Zósia pro pátio do hospital e coloca o soro da verdade nos medicamentos dela sem levar em consideração nenhuma o que é que aquilo poderia causar numa pessoa que tá no estado que a Zósia tá. E quando os outros vêm resgatar a Zósia, já que eles estão sentindo tudo que ela tá sentindo e sabem que tem alguma coisa de errado com ela, a Carol pede para eles não interferirem naquilo, reafirmando a autonomia dela, assim impedindo os outros de salvarem a Zósia inicialmente. E a Zósia quase morre de um ataque cardíaco, provavelmente por causa de uma overdose. Antes disso, a União já tinha perdoado a Carol por ter causado os colapsos, porque antes foram acidentes, só que dessa vez foi uma coisa que ela planejou e executou conscientemente, sabendo que poderia dar muito errado, colocando assim em risco a vida de alguém que faz parte da União. Eu acho que eles deixarem ela sozinha na cidade foi meio que uma maneira deles de falarem assim: já que você se tornou um perigo para nós e queria se isolar de nós desde o começo, vamos dar exatamente o que você quer. Só que as atitudes questionáveis da Carol não param por aí, e é por isso que muita gente odiava ela, inclusive eu. Quando ela gravou o primeiro vídeo para mandar para os outros imunes, ela se refere à União como pessoas que precisam ser salvas, provavelmente agindo com eles da mesma forma que a mãe dela agiu com ela, mandando ela para um retiro de conversão quando ela era adolescente. Depois de gravar o vídeo, ela liga para a União, ela pede para que esse vídeo seja copiado e seja mandado para os outros imunes, e ela sabe que eles vão fazer de tudo para deixar ela feliz, mesmo que eles estejam afastados dela. Ela podia simplesmente pedir para fazer isso, que eles iam fazer de qualquer jeito e ia mandar para os outros imunes, mas ela pede enquanto ela faz uma ameaça, porque ela fala que ela não sabe o quanto que ela vai ficar mal-humorada se eles não fizerem isso. Ela está conscientemente transformando o fato da União ser afetada pelos sentimentos dela em uma arma, sabendo que isso pode causar milhões de mortes. E ela sabe que qualquer coisa que ela quiser, qualquer dúvida que ela tiver, ela só precisa ligar para eles e perguntar. Mas quando ela descobre algo que ela acha estranho, em vez de questionar eles diretamente, ela que vai investigar sozinha, ela que quer encontrar as respostas e ela que quer ser a heroína, ela que quer resolver esse problema da humanidade. Eles estão consumindo pessoas mortas. Isso é horrível, isso é inquietante, só que também é uma estratégia de sobrevivência. O Kumba, provavelmente também os outros imunes, já sabiam disso, porque eles perguntaram diretamente para a União, em vez de ficar fazendo teorias da conspiração que nem a Carol tá fazendo. Inclusive, nessa mesma cena, a gente aprende que os outros imunes estão realmente se reunindo para tentar salvar o mundo, só que do jeito deles, um jeito totalmente diferente do que a Carol tá fazendo. Não tentando reverter a União, mas tentando resolver o paradoxo que é produzir comida para toda a população da Terra sem prejudicar propositalmente nenhuma forma de vida, algo que a União não consegue fazer por conta própria. Talvez eles estão tentando salvar o mundo desse jeito porque justamente eles já sabem que não existe uma cura, que a União não pode ser revertida. Talvez aquela cena que o Kumba fala com a União pelo telefone, talvez a gente depois veja ela pelo ângulo da União, vendo o que é que eles conversaram de fato, e talvez justamente naquele momento ali eles estavam pedindo pro Kumba não contar pra Carol que a União não pode ser revertida, porque eles sabem que isso ia afetar
ela profundamente. Eu interpreto aquela cena que a Carol vai chorar no banheiro justamente dela começando a perceber que ela não é aquela heroína de fato que ela achava que era, queria trazer todas as respostas e soluções definitivas. Ela chora porque é ali que ela começa a se sentir culpada por todas as coisas questionáveis que ela tá fazendo contra a União. Por mais que ela seja a pessoa mais infeliz e rabugenta do mundo, a Carol quer ser uma pessoa boa. Ela tenta ajudar o cara que bate o carro no primeiro episódio, ela salva o bebê de cair do balcão do hospital, quando ela esbarra ali no enfermeiro, ela pede desculpa. Tudo isso enquanto tenta salvar a única pessoa que ela amava no mundo. E agora a Ellen se foi. Não sobrou nada para Carol. Tudo que ela tinha era a vontade de se juntar com outros imunes e tentar encontrar uma forma de salvar o mundo. E agora que ela sabe que nenhum deles vai ajudar ela, qual é o motivo de continuar lutando para isso? E sem esse propósito, que inclusive pode até ser restaurado quando ela se encontrar com Manosos, e ela estando isolada, sem contato com a União, sem contato com os imunes, ela tenta se convencer que tá tudo bem, só que ela acaba no estado que eu já falei antes, uma apatia tão grande que ela não se importa mais se ela tá viva ou se ela morre. E talvez seja justamente por isso que a União decidiu não contar para ela que não existe uma cura, porque eles sabem que isso poderia afetar a saúde mental dela ainda mais, tendo o risco até da Carol querer se eliminar. Às vezes, uma ilusão saborosa é bem melhor do que uma verdade amarga. Deixar que ela acreditasse que existe sim uma cura, deixar que ela perseguisse esse propósito que ela criou para si mesma, mesmo que a Carol não percebesse, era uma coisa que estava ajudando ela a lidar com a perda, algo que provavelmente os melhores psicólogos do mundo já teriam percebido. Eu tô vendo muitas teorias das pessoas falando que esse afastamento da União tinha o objetivo de manipular a Carol emocionalmente, quebrando ela com a solidão, a ponto de ela ficar num estado tão profundo de solidão que ela comece a querer de novo a presença da União. Só que vamos relembrar que lá atrás, a Carol desde o começo queria se isolar da União, enquanto os outros imunes, menos humanosos, estão tentando cooperar com a União, estão tentando entender ela, estão convivendo com ela. E também vamos relembrar o fato que a Carol se tornou realmente uma ameaça para a União. Ela, querendo ou não, tentou matar uma pessoa e também depois chegou até a ameaçar eles usando as emoções dela como arma. O Kumba também fala que a União queria voltar para Carol. Eles só estavam esperando ela mudar a atitude dela. Com certeza esse mês que passou sozinha também foi extremamente importante para digerir tudo isso que está acontecendo. Aceitar que essa é a nova realidade e lidar com a perda da Ellen. Assim como a União precisava de um tempo sem a Carol até que ela mudasse a atitude arrogante dela, a Carol também precisava desse tempo sozinha para pensar com clareza, sem investigações inúteis, sem teorias da conspiração, apenas um mês inteiro, sozinha, com os próprios pensamentos e tendo tudo o que ela precisasse e quisesse. E quando ela finalmente pede para eles voltarem, ela desaba nos braços da Zósia. E não é porque ela foi quebrada pela solidão. Aquilo ali é a máscara da arrogância da Carol quebrando de vez. E ali ela tá sentindo muitos sentimentos ao mesmo tempo. Ela tá aceitando que essa é a nova realidade, a nova forma de existência da humanidade. Ela tá aliviada porque a Zósia não morreu depois de tudo que ela fez com ela, mas acima de tudo aquilo ali é um grande pedido de desculpas, sem diálogo nenhum, porque ela sabe que não precisa, a União entende ela completamente. Eu acho que muita gente vai falar que eu tô passando pano pra União, e eu tô mesmo. Desde que foi revelado que eles não são capazes de mentir, eu reassisti a série tentando interpretar tudo que eles falam como realmente verdade. E se tudo que eles dizem realmente é verdade, eles não querem ser curados, eles não precisam ser curados, eles estão felizes com a União, mesmo que essa União tenha sido imposta a eles. As pessoas estão tratando essa mente coletiva de Pluribus como se fosse uma mente colmeia alienígena, uma coisa parecida com a unidade lá de Rick and Morty, ou então os Borgs de Star Trek. Só que a mente coletiva de Pluribus é uma coisa completamente diferente. Não existe uma abelha rainha, não existe uma mastermind alienígena que está controlando toda a humanidade. Não existe um grande eu controlando todas as pessoas do mundo. Existe um grande nós que engloba todas as mentes de todas as pessoas do planeta Terra pensando ao mesmo tempo. Eles falam isso no primeiro episódio, que é como se fosse uma cola psíquica que está unindo os pensamentos de todas as pessoas do mundo. Quando a Carol vê aquele vídeo do John Cena e ela fala pro Kumba que aquele ali não é o John Cena, na verdade é sim o John Cena, só que é o John Cena compartilhando a mente dele junto com
7 bilhões de pessoas do planeta Terra. Isso porque eu acho que existem duas explicações possíveis para qual foi o motivo que aquela receita desse vírus, dessa cola psíquica, foi mandada para a Terra. A primeira é a mais pessimista da série, porque é a possibilidade desse vírus ter mandado aqui para deixar a humanidade subserviente, para que venha em seguida uma invasão alienígena que vai ou transformar a humanidade em escravos, ou então aniquilar a humanidade sem nenhuma resistência. Isso para poder pegar os recursos da Terra para eles, o que ligaria o plot da série diretamente com a hipótese da Floresta Negra. E a segunda possibilidade é a que, surpreendentemente, ninguém está considerando, aparentemente, é que esse vírus foi mandado por uma outra civilização que decidiu por conta própria fazer essa união na espécie deles lá, que todo mundo agora é conectado nessa cola psíquica, do mesmo jeito que está acontecendo com as pessoas no planeta Terra. Isso porque talvez quando a vida inteligente surge no universo, ela tende a se autodestruir. Isso seria muito parecido com o que acontece no final da série de livros de fundação do Isaac Asimov. A humanidade, num futuro muito distante, eles, para se autopreservarem, eles decidem formar essa grande mente coletiva, juntando todas as mentes de todos os seres pensantes do universo em uma grande entidade que é chamada de galáxia. Então talvez os alienígenas tenham mandado isso para a Terra justamente para proteger o ser humano de si mesmo. Esse vírus seria como que um bote salva-vidas que outras civilizações estejam espalhando no universo para salvar outras civilizações inteligentes de si mesmas. Porque afinal agora não existe mais crime, não existe mais guerra, não existe mais fome. Quer dizer, daqui a uns 10 anos vai começar todo mundo a morrer de fome, só que com certeza todas as 7 bilhões de mentes pensando ao mesmo tempo, com certeza vão chegar a uma solução para resolver esse problema da comida. Talvez a Carol, sendo a protagonista da série, que quer ser a heroína, pode ser que até ela mesma seja a responsável para trazer a solução para resolver esse problema. Talvez agora que ela aceitou que essa é a nova realidade, talvez daqui para frente a União vá gradualmente preparando a Carol para no final eles revelarem para ela que na verdade não existe uma cura, que a união é permanente. E talvez esse seja o plot twist final da primeira temporada de Pluribus, que é o que eu acredito que vai acontecer. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria, deixa as suas próprias teorias também aí para gerar uma discussão aí nos comentários. Novamente eu agradeço ao Diego Alpender que me incentivou a fazer esse vídeo, então vão lá se inscrever no canal do cara e até o próximo vídeo.